Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 31. Capítulo 196, Os Piratas do Coração. Os Piratas Fire Tank. Os Piratas de Hawkins. Os Piratas On Air. Os Piratas do Monge Caído. São todos equipe Supernova. As tripulações da Supernova sob o comando do Soberano do Céu Robin, com exceção de Bonnie, já chegaram. O vigia da Marinha reportava a situação no campo de batalha em tempo real. Ele realmente colocou esse Supernova sob seu comando? Sengoku murmurou com as veias pulsando em sua testa. Saia da frente. Bang. Uma porta aérea se abriu. Sanji, usando sua perna diabólica, lançou um vice-almirante que perseguia outros piratas pelos ares. Estilo Yai de duas espadas, Rashomon. Dois golpes terríveis surgiram, forçando o outro vice-almirante a recuar. Tempestade de areia. Bum! Uma tempestade de areia aterradora surgiu do nada, arrastando para o céu vários fuzileiros navais de elite, incluindo vários contra-almirantes. Princesa do Deserto Vivi, recompensa de 450 milhões de belis, usuária da Fruta da Areia. Sanji Perna Negra, recompensa de 550 milhões de belis. Caçador de Piratas Roronoa Zoro, recompensa de 600 milhões de belis. Todos os grandes piratas que fizeram seus nomes ao lado do Soberano do Céu Robin. Relatos estarrecedores continuavam a chegar. Uff! Não se esqueçam de nós, Tempo Trovão. Bum! Uma nuvem de tempestade surgiu do nada. O poder da Goro Goro no Mi causou instantaneamente baixas terríveis. Ataque especial. Estrela Pássaro de Fogo. Bum! Um pássaro flamejante e horripilante surgiu do nada, ardendo em chamas terríveis e causando um incêndio aterrador. Após o despertar da fruta da chama de Robin, a estrela Pássaro de Fogo de Usopp também evoluiu. Logo atrás vinham Robin, Brook, Frank, Chopper, Perona, Bonnie e Shichibukai, Cavaleiro do Mar Jinbe? Um grito de incredulidade ecoou. Droga! Jinbe, já fez sua escolha? Sengoku rugiu, rangendo os dentes. Eu não sou mais um Shichibukai. Irmão Ace, estou aqui para te salvar. Jinbe rugiu de volta. Todos os piratas do Chapéu de Palha, famosos por todos os mares, estão aqui. Ecoou o vigia. Chegaram os reforços. Os piratas que haviam sido brutalmente reprimidos pelos vice-almirantes, sentiram sua moral se elevar. Onde está aquele homem? O que ele está planejando? Sengoku, no entanto, sentiu uma profunda sensação de inquietação. Pull! Seus olhos brilharam subitamente com uma luz vermelha aqui da observação Visão do Futuro, ativado. No instante seguinte, o rosto de Sengoku se contorceu em horror. Borsalino! Salve Doflamingo! Rápido! O rugido de Sengoku ecoou. O corpo inteiro de Doflamingo ficou instantaneamente encharcado de suor frio. Voxax! Uma porta de ar transparente se abriu ao lado dele. Voxax! Kizaru elementizou-se instantaneamente, mas... Não se mexa, Kizaru! Uma espada estava encostada no pescoço de Kizaru. Cracle, cracle, cracle. Raios violentos e tirânicos de um vermelho escuro cortavam a atmosfera descontroladamente. Esse revestimento ao Shoku, de um nível completamente diferente do de Luffy, quase tingiu todo o céu de vermelho. Que assustador! Rei das Trevas Hyleg, murmurou Kizaru, erguendo as mãos em sinal de rendição ao abandonar sua forma elemental, com uma espada apontada para o pescoço. Gurararara! Hyleg! Seu desgraçado realmente veio, gargalhou Barba Branca. Faz muito tempo, Barba Branca, respondeu Hyleg, envolto em revestimento ao Shoku, com um sorriso no rosto. Hyleg! Maldito seja! A expressão de Sengoku mudou drasticamente. Esse velho aposentado realmente apareceu nesse campo de batalha ao lado do Soberano do Céu Robin. Um combatente desse calibre poderia influenciar diretamente o resultado da guerra. E num momento tão crítico, tarde demais, o rosto de Sengoku estava incrivelmente sombrio. Kizaru, com sua fruta do brilho, poderia ter impedido tudo isso. Mas a aparição de Hyleg destruiu completamente essa possibilidade. Tudo foi calculado? O ser humano supremo. Robin, o soberano dos céus. Voxax! Uma porta de ar transparente materializou-se do nada. Bum! Relâmpagos violentos, distorcendo e deformando o próprio espaço, irromperam. O próprio espaço está se distorcendo? Que poder é esse? A testa de Sengoku latejava, e seus olhos pareciam que iam se abrir. Seu desgraçado! Doflamingo rugiu, liberando seu Haki do armamento e o poder da sua Akuma no Mi do tipo corda-corda. Bang! As habilidades de Haki do armamento e da fruta do fio de Doflamingo eram como fios frágeis diante desse relâmpago que distorceu o espaço, instantaneamente despedaçados e devorados. Kamui, Serpente do Trovão. Abakubaku no Mi, a fruta porta-porta e a Goro Goro no Mi, três habilidades de Akuma no Mi despertadas, que se combinam em uma técnica aterrorizante. Bum! O relâmpago capaz de distorcer o espaço engolfou Doflamingo, aniquilando-o completamente juntamente com os prédios ao redor. Um dos 7 Shichibukai, Doflamingo morto. Saquear. Robin ativou seu poder. Saqueamos com sucesso a fortuna do Shichibukai Doflamingo. Habilidade da fruta Magneto, desperto. O poder fortuna de Doflamingo concedeu o desejo de ser um imã necessário para despertar a fruta. A fruta imã que Robin havia obtido de Kid completou seu despertar. Robin também obteve a fruta do fio desperta de Doflamingo. O Haki do conquistador de Doflamingo também se tornou alimento fortalecendo de Robin. Pull! O Doflamingo que estava ao lado de Mihawk se desfez em fios e desapareceu. Era um clone feito de marionete de corda. Com a morte do corpo principal, o poder da Akuma no Mi se dissipou naturalmente. Que idiota esperto demais!
Sengoku praguejou mentalmente, vendo o soberano do céu Hoven arrastar o corpo verdadeiro, agora sem vida, de Doflamingo para fora das sombras. Um clone de corda controlado de um local oculto podia enganar os inimigos. E como o próprio usuário se tornava um homem corda em condições de calma, nem mesmo o Aki da observação conseguia distinguir entre o boneco e o usuário quando suas emoções estavam controladas. Quando suas emoções estavam calmas. Será que aquele idiota realmente achou que ia enganar o soberano do céu Hoven? Sengoku agora entendia porque aquele homem não se revelara imediatamente, deixando que suas tripulações subordinadas e os chapéus de palha aparecessem primeiro. Ele estivera na dimensão alternativa da fruta porta a porta, localizando a verdadeira posição de Doflamingo. Graças ao intelecto aprimorado da fruta humano-humano e à amplificação de Aki da Goru-Goru no Mi, qualquer leve oscilação emocional poderia ser detectada por Hoven. E como Doflamingo estava escondido e não em sua posição designada de Shichibukai, nem mesmo Sengoku, na plataforma de execução, pôde fornecer apoio imediato. E Kizaru, o único rápido o suficiente para intervir, foi imobilizado por Hylig. O momento em que a localização de Doflamingo foi confirmada foi o momento em que Hoven apareceu, e o momento em que Doflamingo morreu, tentando exibir a fruta corda na frente do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Que idiota! Tum! Ao ver o cadáver de Doflamingo sendo atirado diante das câmeras da transmissão ao vivo, a testa de Sengoku latejou. Doflamingo, um dos Shichibukai, morto assim de repente. Diante do mundo inteiro. Ao ver o corpo de Doflamingo, todo o campo de batalha ficou em silêncio por um instante. Morto com um único golpe irresistível. Já faz um tempo, Aokiji, Akainu, disse Hoven, observando o campo de batalha com um sorriso. Hoven, respondeu Aokiji com o rosto sombrio. O rosto de Akainu estava incrivelmente sombrio. Podemos dizer que finalmente nos encontramos? Sengoku, exclamou Hoven, olhando para Sengoku na plataforma de execução. Embora não tivessem lutado diretamente, Hoven entrou em conflito com Sengoku diversas vezes por meio de manobras estratégicas. O rosto de Sengoku escureceu ainda mais. Nos confrontos à distância, ele fora completamente manipulado por esse homem. O quartel-general dos fuzileiros navais, sob seu comando, sofrerá pesadas baixas nas mãos de Hoven. Para esse homem falar com tanta naturalidade agora foi uma humilhação flagrante. Hoven então olhou para Ace, que estava atônito. Ace, vim te salvar. Ha ha ha. Hoven deu uma gargalhada sonora. Hoven, exclamou Ace, chocado. Tendo se encontrado apenas uma vez e só por causa de Luffy, Hoven estava disposto a se envolver nessa guerra caótica? É o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Gritos de choque ecoaram pelo campo de batalha. Notícia importante. O Shichibukai Doflamingo foi morto publicamente no quartel-general dos fuzileiros navais pelo soberano do céu Hoven. O homem mais perigoso do mundo apareceu no campo de batalha. O braço direito do rei dos piratas, vice-capitão dos piratas do Roger. Rei das trevas Silvers Hylig também apareceu. Soberano do céu e o rei das trevas uniram forças. O que acontecerá com o mundo? O arquipélago de Sabaldi ficou em polvorosa com a notícia. A reviravolta na batalha foi rápida demais, assustadora demais. A marinha vinha reprimindo completamente os piratas do Barba Branca. A balança da vitória estava pendendo para o lado da marinha. Mas a partir do momento em que o chapéu de palha apareceu, tudo deu errado. O soberano do céu Hoven, surgindo no campo de batalha como um rei da nova era, matou um Shichibukai com seu primeiro movimento. Embora Hoven já tivesse matado Shichibukais antes, isso só constava em relatos. Presenciar aquilo ao vivo teve um impacto de um nível completamente diferente. Gurararara, soberano do céu Hoven, que homem notável. Barba Branca riu de coração. Aquele relâmpago que distorceu o espaço e deixou Doflamingo sem escapatória. Com o olhar de Barba Branca, ele naturalmente percebeu que aquele ataque de relâmpago continha mais do que apenas o poder de uma Akuma no Mi, o poder assustador da sinergia de múltiplas Akuma no Mi, até ele teve que notar. Aterrorizante, bizarro, até mesmo arrepiante. Como era de se esperar do homem com o título de usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, até mesmo Barba Branca, usuário da fruta do tremor, aclamada como capaz de destruir o mundo, admitiria, no reino das frutas do diabo, ninguém nestes mares era mais forte do que este homem. Esse é o poder do soberano do céu Hoven. Marco e os outros comandantes encararam o cadáver de Doflamingo sem expressão. Com um único movimento, Hoven demonstrou ao mundo o terror do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, distorcer o espaço. Que poder! Os olhos de Mihawk, semelhantes aos de um falcão, também se estreitaram. Esse poder estava além até mesmo do que o Aki poderia alcançar. Somente uma Akuma no Mi poderia fazer isso. Não, nem mesmo os poderes da Akuma no Mi conseguiram. Somente este homem, soberano do céu Hoven, que podia combinar várias Akuma no Mi, seria capaz de tal feito. A alma guerreira de Mihawk começou a pulsar intensamente. Soberano do céu Hoven. Ou por que meu coração está batendo tão rápido? Murmurou Hancock, sentindo que seu coração ia saltar pela garganta. Ver esse homem pessoalmente, ver sua presença absolutamente dominadora, correspondia perfeitamente à imagem que ela tinha do homem que causou o incidente de Maria Joyce, que subjugou os dragões celestiais com seu poder. Mihawk. O olhar de Zoro se voltou para Mihawk. Mihawk, percebendo o olhar de Zoro, voltou seus próprios olhos de gavião para ele. Estalo. Bum. O Aki do Conquistador irrompeu violentamente. O Aki do Conquistador de Mihawk e Zoro colidiu no ar, criando uma tempestade aterradora. Muitos piratas e fuzileiros navais apanhados no confronto desmaiaram instantaneamente. Um confronto de Aki do Conquistador. Um confronto de reis. Seu bastardo. Liberando o Aki do Conquistador de forma imprudente, Sengoku rangeu os dentes enquanto observava sua formação cair no caos, embora o lado pirata também tivesse sofrido. A marinha tinha mais efetivo. Não vai desembainhar sua espada contra mim?
Mihawk perguntou a Zoro. Ainda não chegou a hora de desafiá-lo. Eu jurei a Robin. Não perderei novamente, respondeu Zoro, olhando para Mihawk com um sorriso selvagem. Roronoa, você realmente cresceu, comentou Mihawk com um leve sorriso nos lábios. Em menos de um ano, esse homem passou de um sapo em um poço a uma potência possuidora do Haki do Conquistador. Assim como o soberano do céu Robin havia dito, este homem possuía a postura de um rei. E seu Haki era forte, já estava no caminho para dominar o revestimento ao Shoku, e ele já não era impulsivo. Ele simplesmente usa o Haki do Conquistador para demonstrar sua disposição, não o desafia à primeira vista como no Mar do Leste. Isso provou que Roronoa realmente havia aprendido com aquela derrota, havia aceitado sua perda. Um homem que podia admitir seu fracasso e ainda encarar aquele que o derrotou com tanta serenidade. O futuro de Roronoa era ilimitado. Mihawk ansiava cada vez mais pelo dia em que Zoro o desafiaria, para confrontar Haki com olhos de gavião, como esperado do homem de 600 milhões de belis. Roronoa. Os piratas, ao verem Zoro, rugiram em comemoração com o moral em alta. Tique. Seu idiota cabeça de musgo, liberando seu Haki sem pensar duas vezes, resmungou Sanji, completamente descontente. Uf. Você também pode soltar o seu. Zoro olhou para Sanji. Eu não sou como vocês, que só causam problemas no campo de batalha. Sanji apontou para os piratas desmaiados ao redor de Zoro. Você não viu que mais fuzileiros navais caíram? A formação inimiga foi quebrada. Você simplesmente não consegue controlar seu próprio Haki do Conquistador ainda, consegue? Zoro retrucou, cutucando o nariz de Sanji. O que você disse? Sanji, sentindo seu ponto sensível ser atingido, se irritou, com os olhos faiscando. Bum, bum. 2 estalos secos soaram enquanto Zoro e Sanji agarravam suas cabeças, com os olhos arregalados de dor. Seus 2 idiotas. Parem de causar problemas para o Robin. Voltem para o campo de batalha e matem o inimigo. Nami rugiu, transformando-se em sua forma furiosa de dentes afiados. Sim, senhora. Zoro e Sanji imediatamente se puseram em posição de sentido. A gata ladra é assustadora demais. Os piratas ao redor observavam Nami, suando frio. Voltem a matar o inimigo também. Parem de ficar olhando. Gritou Nami com as veias saltando na testa ao ouvir os murmúrios dos piratas. Sim, senhora. Com Sanji e Zoro como exemplos. Esses notórios piratas do Novo Mundo imediatamente se puseram em posição de sentido e avançaram freneticamente em direção aos fuzileiros navais. Soberano do céu Robin. Ao encontrar seu nêmesis, os olhos de Akainu arderam em vermelho de ódio, seu magma fervendo furiosamente. Esse homem que lhe trouxe a maior vergonha de toda a sua carreira. Para dissipar essa vergonha, essa transmissão pública para o mundo inteiro foi a melhor oportunidade. Contanto que ele derrubasse esse homem, ele poderia apagar essa vergonha. Pul, pul, bum. O corpo de Akainu se transformou em magma, preparando-se para atacar Robin. Quarta marcha. Bondman. Luffy se transformou instantaneamente em sua forma quarta marcha. Pul, bum. Um relâmpago violento e tirânico, de cor carmesim escura, enrolou-se no punho de Luffy. Em sua forma Bondman, o Haki do armamento de Luffy já estava fundido com seu corpo de borracha. Agora, o poder do revestimento ao Shoku foi adicionado por cima. Akainu, ao ver Luffy avançar em sua direção, teve o rosto empalidecido. Saia da frente. Chapéu de palha. Akainu rugiu, brandindo seu punho de magma diretamente contra Luffy. Magma horripilante ferveu instantaneamente, tentando consumir Luffy por completo. Bum! As energias violentas colidiram instantaneamente. Forte! Luffy cerrou os dentes, sentindo seu próprio Haki sendo rapidamente consumido. Ele havia dominado apenas preliminarmente o revestimento ao Shoku, mesmo com a quarta marcha contra todo o poder de Akainu, embora não estivesse completamente indefeso. O consumo de Haki era aterrador. Uff! Filho de Monkey D. Dragon, eu vou lidar com você primeiro. Akainu rugiu, expondo a linhagem de Luffy. O filho daquele criminoso terrível? Os fuzileiros navais e os repórteres em Sabaody ficaram novamente atônitos. Arara, mesmo que eu tenha que arriscar minha vida, eu preciso impedir que você me ajude. Robin. Aokiji apareceu diante de Robin com uma expressão sombria. Mas Robin apenas sorriu para Aokiji. Akainu, atacando Luffy furiosamente, sentiu uma sombra atrás dele. Pirralho de magma. Pul. O poder dos tremores e do Haki envolveu um punho. O homem mais forte do mundo, Barba Branca, havia feito sua jogada. Capítulo 197. Pul. O poder da fruta do tremor condensou-se ao seu limite absoluto, formando uma nuvem transparente de pura força vibracional ao redor do punho direito de Barba Branca. O Haki do armamento também se enrolou ao redor dele. Voxash! Com um som horripilante de ar rasgando, o punho de Barba Branca se chocou ferozmente contra Akainu. Kug. O rosto de Akainu se contorceu quando ele mal virou a cabeça, com o punho envolto na nuvem transparente que já o envolvia. O ataque repentino de Barba Branca chegou, não deixando absolutamente nenhum tempo para Akainu reagir. Bang! O punho direito de Barba Branca atingiu com força a cabeça de Akainu. A terrível força vibratória da fruta do tremor foi ativada. A própria atmosfera começou a tremer. A cabeça e o corpo de Akainu, diante dessa imensa força vibracional, ficaram visivelmente distorcidos. Espirrou sangue de sua boca. Pirralho de magma. Rugiu Barba Branca com os olhos cheios de fúria gélida. O poder da fruta do tremor irrompeu completamente naquele instante. Bum! Craque! Craque! Centrado em Akainu sob a força vibracional assustadora, o chão se estilhaçou como uma teia de aranha. Inúmeros soldados da marinha gritaram, tentando manter o equilíbrio, mas era impossível diante do terremoto causado pela fruta do tremor. Eles só podiam gritar enquanto caíam no abismo cada vez maior abaixo.
O homem mais forte do mundo fez sua jogada. Gritos de horror ecoaram por toda Marineford. Gug. Akainu lutou para levantar a cabeça, seu rosto agora coberto de sangue. Levar um golpe direto da fruta do tremor a queima-roupa, mesmo com seu físico, foi incrivelmente prejudicial. Mas Akainu sabia que não era hora de se recuperar. Voxax! O corpo colossal de Barba Branca, com mais de 6 metros de altura, saltou para o ar, uma nuvem de tremor aterradora envolvendo mais uma vez seu pé direito, com o objetivo de desferir outro golpe devastador em Akainu. Gug. Akainu rolou desajeitadamente no chão, tentando se esquivar do ataque por pouco. Foge. Barba Branca não deu trégua a Akainu. Ele brandiu o Murakumojiri em um amplo arco. A nuvem de tremor instantaneamente se enrolou ao redor dela, e com um rugido estrondoso, Barba Branca atacou Akainu em cheio. Desgraçado. Pul, pul, bum. As veias pulsavam na testa ensanguentada de Akainu. Ele também estava agora verdadeiramente enfurecido. Seu punho direito se elementalizou instantaneamente com toda a força vulcânica eruptiva da fruta do magma fluindo para dentro dele. Com um rugido furioso, o punho de magma de Akainu começou a desferir uma série de ataques como uma chuva de meteoros vulcânicos. Um vulcão meteoro simplificado em close-up. Rugiu Barba Branca com Murakumojiri dançando em suas mãos, destruindo todas as bombas vulcânicas que se aproximavam. Pul. Barba Branca trouxe Murakumojiri horizontalmente para trás de si, liberando todo o poder da fruta do tremor. Uma enorme nuvem de tremor se comprimiu, enrolando-se ao redor da espada de grau supremo. Barba Branca cortou Murakumojiri no ar vazio. Bum! A enorme nuvem de tremor que envolvia Murakumojiri se desprendeu instantaneamente da lâmina, transformando-se em uma onda de choque vibracional que explodiu pelo ar. Bum! Craque! 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 A própria atmosfera acima do quartel-general dos fuzileiros navais pareceu se estilhaçar como um espelho. Bum! Uma força vibratória incomparavelmente violenta explodiu para fora. Bum! Craque! Craque! Bang! Todo o solo da baía de Marineford começou a se estilhaçar instantaneamente. Marineford inteira foi sacudida por um tremor de terra assustador. O solo inclinou-se violentamente e as formações marinhas meticulosamente planejadas se despedaçaram naquele instante. Inúmeros fuzileiros navais gritaram de terror, tentando desesperadamente se agarrar ao chão que se rachava, mas diante daquele terremoto assustador, a força humana era insignificante. Eles só podiam gritar enquanto despencavam no abismo aterrador abaixo. Bum! Craque! Craque! O terremoto assustador continuou a se espalhar como se o próprio manto da terra estivesse sendo rasgado, ao longo do solo devastado. O icônico prédio principal do quartel-general dos fuzileiros navais também começou a apresentar fissuras terríveis, chegando até mesmo a começar a desabar. O quartel-general dos fuzileiros navais está desabando, bradou um contra-almirante em pânico. Este é o poder do homem mais forte do mundo, sussurrou outro contra-almirante, completamente atônito. Ele não era nenhum fraco nesses mares, mas diante desse poder, era como uma formiga. Barba Branca. Sengoku vociferou observando Barba Branca causar destruição, com as veias saltando em sua testa. Esse desastre horripilante, capaz de devastar a própria terra, era algo que nenhuma quantidade de Aki poderia realizar. Somente a Akuma no Mi do tremor poderia fazê-lo. Com o tempo, esse homem poderia remodelar completamente o terreno, literalmente apagando Marineford do mapa. Estratégia e planejamento eram apenas extensões da violência. Diante dessa violência absoluta dos terremotos, toda estratégia e planejamento tornaram-se irrelevantes. Só a violência poderia deter Barba Branca. Como era de se esperar da fruta do tremor, Robin murmurou, observando com espanto um único terremoto de força total causar um desastre tão assustador. A fruta gelo-gelo do Aokiji é a contramedida perfeita. No início, o terremoto submarino de Barba Branca criou um tsunami. Se não fosse pela fruta do gelo de Aokiji, aquele único ataque teria infligido pesadas baixas aos fuzileiros navais e destruído sua formação. A fruta do tremor é uma Akuma no Mi com uma habilidade muito atraente. Robin suspirou com certo pesar. Infelizmente, a saúde de Barba Branca estava se deteriorando. Como um humano supremo com uma Akuma no Mi humano desperta e com seu Aki da observação aprimorado pelo efeito da Goru Goru no Mi, a condição de Barba Branca não podia ser escondida de Robin. Barba Branca precisava de equipamentos médicos constantes apenas para manter seus sinais vitais. Após a remoção dos mesmos, seu corpo deteriorou-se rapidamente. Na história original, quando Squardo o emboscou, Marco disse que não foi porque Barba Branca baixou a guarda, mas porque seu corpo havia se deteriorado muito mais do que qualquer um esperava. Em seu estado normal, mesmo com a guarda baixa com seu Aki e força, ele não teria sido emboscado com sucesso. Aokiji, você pretende me impedir? Você, um homem cheio de dúvidas? A voz de Robin ecoou de repente enquanto ele olhava para Aokiji. Arara, em um momento como este não há espaço para dúvidas, Aokiji respondeu, exalando uma nuvem de ar extremamente frio e congelante. Mais da metade de seu corpo se transformou em gelo, e seus olhos ficaram incrivelmente sombrios. A pressão era assustadora. De volta à Ilha do Trovão Gelo, Aokiji estava confiante de que poderia derrotar Robin. Mas agora, parado ali sem se mexer, seu Aki da observação gritava sem parar. Ele sentiu uma pressão imensa por parte de Robin. Aokiji sabia que não era mais páreo para Robin, mas na situação atual ele precisava dar um passo à frente. No momento em que Robin apareceu, o equilíbrio de poder foi destruído. E ele não veio sozinho, trouxe consigo o Rei das Trevas Heilig para o campo de batalha. Kizaru foi completamente neutralizado. A força do Chapéu de Palha também superou todas as expectativas. Naquele estado de quarta marcha, combinado com seu recém-dominado revestimento ao Shoku, ele também podia exercer poder de combate de nível almirante. Ou seja, o lado da facção pirata passou a ter 3 combatentes a mais de nível almirante, ou superior. Isto não era brincadeira. Gurarara.
Irmãozinho do Ace, deixa isso comigo. Continue avançando, rugiu Barba Branca. Após liberar uma habilidade tão terrível da fruta do tremor, o corpo já debilitado de Barba Branca piorou ainda mais. Mas após respirar fundo algumas vezes, o homem ainda ria com imensa força. Luffy olhou para cima. Os soldados da marinha que estavam aglomerados diante da plataforma de execução, agora estavam quase completamente fora do local. Um enorme vácuo se formou diante dele. Xixixi. Então deixo com você, tio. Luffy sorriu, ativando a elasticidade do Bondman e se lançando em direção à plataforma de execução. Com Sengoku guardando a plataforma, a Akuma no Mi do tipo porta-porta não conseguia abrir um caminho direto até ela. O Haki do Conquistador de Sengoku podia destruir as portas de ar diretamente. Robin não desperdiçaria energia em uma tentativa tão fútil. Nessas circunstâncias, para alcançar a plataforma de execução, era preciso romper pela frente. Um pirralho muito esperto, disse Barba Branca, com o bigode crescente curvado para cima. Não seja tão arrogante, Barba Branca. Acompanhado por um rugido furioso, Akainu, com o corpo envolto em magma, avançou em direção a Barba Branca. Gurararara, pirralho magma, você pode proteger Marineford? Ao ver Akainu atacar, Barba Branca riu de coração. Ele reuniu o poder da fruta do tremor em Murakumojiri e desferiu um golpe contra Akainu. Diante da fruta magma, Barba Branca, com sua espada de grau supremo Murakumojiri, certamente não escolheria bloquear o ataque com o próprio corpo. Bum! O poder da Akuma no Mi do tipo Tremor de Murakumojiri e o poder da Akuma no Mi do tipo Magma de Akainu colidiram instantaneamente. Uma aclamada como a paramecia mais forte, representando o desastre dos terremotos. A outra, a Akuma no Mi ofensiva mais poderosa, representando o desastre das erupções vulcânicas. Nesse instante, duas grandes catástrofes colidiram. Bum! Os poderes da fruta do tremor e da fruta do magma formaram, respectivamente, uma névoa de ondas de choque transparente e carmesim, que colidiram violentamente na atmosfera. As duas capacidades de resposta a desastres eram equivalentes. Embora seu corpo estivesse gravemente debilitado, sem o ferimento gravíssimo da história original, Barba Branca, mesmo sem ser capaz de usar simultaneamente o revestimento Oshoku e o poder da fruta do tremor, ainda conseguia lutar de igual para igual com Akainu em seu auge. Os olhos de Robin brilharam. Não ter podido testemunhar o poder de Barba Branca no seu auge absoluto foi uma grande pena. Se o seu revestimento Oshoku também fosse infundido no poder da fruta do tremor, até mesmo a fruta do diabo ofensiva mais forte, Magma, provavelmente seria sobrepujada. Quanto a verificar isso? Ele mesmo teria que fazer isso depois de obter a Akuma no Mi, a determinação de Barba Branca em morrer. Mesmo com a maré da batalha agora virando, não havia mudado nem um pouco. Isso foi claramente capturado pelo Haki e pelo intelecto de Robin. Este campo de batalha era a sepultura que este homem havia escolhido para si. O olhar de Robin então se voltou para Luffy, que voava em direção à plataforma de execução. O irmãozinho do Ace, Chapéu de Palha. Os numerosos membros dos piratas do Barba Branca, ao verem Luffy se aproximando da plataforma de execução, rugiram de excitação. Vai, Chapéu de Palha, gritou Marco. Garp, até quando você vai hesitar? Agora não é hora para hesitar. Sengoku rugiu em direção a Garp, que estava embaixo da plataforma de execução, cuspindo saliva. Nem mesmo Sengoku conseguia manter a calma naquela situação. Proporção de combatentes de nível de almirante. Agora 5-4. Hyleg estava enfrentando Kizaru, cujas emoções estavam estáveis por causa de Kuma. Akainu estava enfrentando o envelhecido Barba Branca, mas graças ao soberano do céu Robin, seus planos originais se mostraram inúteis. Por um breve período, Akainu não conseguiu se desvencilhar de Barba Branca, que chegou a usar o poder da fruta do tremor para desarticular suas formações. Aokiji estava enfrentando o soberano do céu Robin. Embora Aokiji fosse alguém que Sengoku valorizava muito, a ponto de querer recomendá-lo como próximo almirante da frota, antes de Robin, Aokiji não era páreo para ele. Por quanto tempo ele conseguiria ganhar tempo com Robin era uma grande incógnita. E ele, Sengoku, teve que presidir a execução e impedir que Robin abrisse uma porta aérea diretamente na plataforma, ele não podia sair. Agora, o Chapéu de Palha avançava em direção à plataforma. Se Garp não agisse, a maré da batalha realmente se voltaria contra eles. Um combatente do calibre de Garp tinha que agir. Garp baixou a cabeça, rangendo os dentes com tanta força que seu rosto se contorceu. A justiça da marinha e Ace, a quem ele considerava seu verdadeiro neto, prestes a ser executado, eram como facas de aço girando em seu coração. Garp, não podemos perder. Se você não agir, terei que arriscar minha vida. Tsuru, que havia permanecido calmo durante toda a história original, agora se pronunciou. Bum! Revestimento ao Shoku e rompeu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 198. Bum! Um relâmpago violento e tirânico, de cor carmesim escura, rugiu furiosamente. Todo o céu estava iluminado por sua luz deslumbrante e sinistra. Este era o revestimento ao Shoku em um nível que superava em muito qualquer outro no campo de batalha, pertencente ao herói da marinha, Garp. Bum! Completamente envolto em uma nuvem de revestimento ao Shoku, Garp apareceu no céu. Vice-almirante Garp. Ao verem o homem aparecer, os numerosos fuzileiros navais rugiram como se tivessem visto seu salvador. Herói Garp. Apesar de ser apenas um vice-almirante do quartel-general dos fuzileiros navais, para esses soldados, esse homem era mais confiável do que qualquer almirante. Desde a era de Rox de Shebeck, o hegemon dos mares que quase destruiu o mundo, Garp se tornou um herói da marinha. Mais tarde, ele perseguiu os piratas do Roger e junto com Sengoku, aprisionou o lendário pirata Shiki, o Leão Dourado em Impel Down.
uma façanha lendária após a outra. O herói Garp havia se tornado o símbolo espiritual da marinha. Enquanto esse homem permanecesse de pé, a marinha deles jamais cairia. Essa era a crença sincera de inúmeros fuzileiros navais. Pum, bum. Mas sem que os fuzileiros navais que o adoravam lá embaixo percebessem, Garp, envolto no relâmpago carmesim negro de seu revestimento ao Shoku, tinha lágrimas escorrendo dos cantos dos olhos. Embora Ace fosse filho de Roger, Garp o via da mesma forma que Luffy, como seu próprio neto. Ele tinha a intenção de criar Ace para ser um excelente fuzileiro naval, para que sob sua proteção, Ace pudesse ao menos viver em segurança. Mas Ace escolheu se tornar um pirata, chegando a se juntar à tripulação de Barba Branca. O destino tinha outros planos. Ace foi derrotado por Barba Negra e entregue à marinha, o que levou à sua execução pública de hoje. Anteriormente, as emoções de Garp estavam à beira do colapso. Ele nem sequer conseguia usar seu Haki adequadamente. Enfrentando apenas os piratas do Barba Branca, a marinha não precisava que ele agisse. No entanto, com a chegada do soberano do céu Hoven, do rei das trevas Rayleigh e de seu neto, Luffy, a situação da batalha mudou drasticamente. Mais 3 combatentes de nível almirante, ou superior, mesmo em uma guerra de proporções épicas como esta, foi o suficiente para reverter a situação. Sengoku estava desesperado, o que o obrigou a agir. Até mesmo Tsuru, que geralmente entendia sua situação, o incentivou. Porque a batalha havia chegado a um ponto em que sua intervenção era absolutamente necessária. Caso contrário, a marinha poderia realmente perder. Isso era algo que Sengoku e Tsuru não podiam aceitar de forma alguma. Todos o estavam empurrando. Seu próprio senso de justiça como fuzileiro naval o impulsionava. Lágrimas escorriam pelo rosto de Garp, escondida sob o relâmpago vermelho escuro de seu revestimento ao Shoku. Vovô, rugiu Luffy, rangendo os dentes ao ver Garp aparecer diante dele. Velho, murmurou Ace, olhando para Garp da plataforma de execução com uma expressão incrivelmente complexa. Ele não culpou Garp. Embora nunca tivesse demonstrado respeito a Garp verbalmente, ele não era tolo. Ace sabia quem realmente se importava com ele. Ele sabia que a única razão pela qual havia crescido em segurança, podendo até mesmo navegar como pirata e perseguir seu sonho, era graças a esse velho. Foi tudo obra do velho. Como um herói da marinha que Garp o protegia a esse ponto, que direito Ace tinha de questionar suas decisões? Sai da frente. Vovô, Luffy rugiu para Garp. Eu sou um fuzileiro naval. Se vocês quiserem salvar o Ace, vão ter que passar por cima do meu cadáver. Garp rugiu de volta, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Gomu Gomuno. Kong-gun. Luffy rugiu, o revestimento ao Shoku começando a se enrolar em seu punho. Mas, impacto galáctico. Garp rugiu. Seu punho de ferro liberou o poder do revestimento ao Shoku como uma onda de choque, projetando-o para fora. Estalo. Boom. A onda de choque aterradora combinando o revestimento ao Shoku e o poder do punho de ferro de Garp, atingiu Luffy em cheio. Bang. O ataque de Luffy antes desse poder avassalador, violento e tirânico foi completamente superado. Sua resistência e Haki já estavam incrivelmente esgotados nesse estado, e ele acabará de lutar contra a Akainu consumindo ainda mais. Levando um golpe desses, Luffy, que acabará de dominar o revestimento ao Shoku, não conseguiu resistir, despencando para baixo. Voxas! Boom! O corpo de Luffy se chocou violentamente contra uma parte da baía de Marineford. A energia aterradora instantaneamente estilhaçou o solo ao redor, causando um estrondo de terra horripilante. Droga, a quarta marcha de Luffy desativou. Se não tivesse desativado, sua resistência e Haki estariam completamente esgotados. Nesse estado, ele estaria completamente indefeso. Precisava conservar energia e Haki. Para atacar novamente, ele precisava se recuperar. Voxas! O corpo de Garp caiu na plataforma de execução. Vice-almirante Garp. Diante do poder avassalador de Garp, os numerosos fuzileiros navais vibraram de alegria. Garp. De perto, Sengoku conseguia perceber claramente o estado emocional de Garp. Ao ver as costas ligeiramente curvadas de seu velho amigo após aquele único golpe, até mesmo Sengoku se comoveu. Mas independentemente de ter sido convencido ou não, ele ainda precisava forçar a mão de Garp. Nessa batalha, o poder de Garp era indispensável. Garp e seu veterano Barba Branca, que estava em confronto com a Akainu, também observava com uma expressão sombria. Que Haki poderoso, comentou Hoven após verificar os atributos de Garp. Todos eles eram ouro supremo. Até mesmo sua arte marcial Punho de Ferro era nível ouro supremo. Esse homem realmente havia treinado seus punhos até o seu ápice absoluto. Seu poder destrutivo não era de forma alguma inferior ao Yoru de Mihawk. Talvez até mais extraordinário. Em seu auge, ele era uma lenda que podia lutar de igual para igual com Barba Branca e Roger em seus respectivos ápices. O Haki do Conquistador de Garp era o mais forte que Hoven já havia visto. A expressão de Hoven tornou-se séria. Baque. Por quê? Garp sentou-se na plataforma de execução, cabeça baixa, de costas para Ace, rugindo de angústia. Velho, Ace sussurrou, profundamente comovido. Ace, seu desgraçado. Por que você não viveu do jeito que eu mandei? Garp, o homem que viveu a Era dos Rocks, a Era de Roger, suportou inúmeras guerras sangrentas, um homem de vontade de ferro famoso além mar por seus punhos. Naquele momento, desabou em lágrimas. Ele cerrou os dentes com tanta força que quase se quebraram, lágrimas e ranhos se misturando enquanto escorriam para sua boca. Naquele momento, Garp nem sequer queria olhar para o rosto de Ace, não se atrevia a se chamar de vovô na frente de Ace. Ele estava com medo, que não fosse capaz de suportar. Ace olhou para Garp, aquele homem de pulso firme que o havia educado, junto com Luffy, rigorosamente desde a infância. Seus ombros agora tremiam incontrolavelmente, e o som de suas lágrimas atingindo a plataforma de execução era excepcionalmente estridente. A visão de Ace ficou turva. Ele não se arrependeria. Ele não se arrependeria de se tornar um pirata, mesmo que morresse.
Mas ao se deparar com Garp naquele estado, os ombros de Ace começaram a tremer, enquanto ele se esforçava desesperadamente para não chorar. Vilões não merecem nenhuma piedade. Mas família é diferente. O que diabos eu devo fazer? Garp rugiu, a cabeça ainda baixa, sem deixar que os fuzileiros navais vissem suas lágrimas, seu coração dilacerado em imensa dor. Garp, você... Até mesmo o olhar de Sengoku suavizou um pouco. Chapéu de Palha está gravemente ferido. Acabem com ele. Os fuzileiros navais ao redor rugiram, avançando em direção ao Luffy caído. Pan. Luffy, com movimentos rápidos e precisos, derrubou um grupo de fuzileiros navais. Sanji, Zoro, me protejam. Preciso de 10 minutos para recuperar meu Haki. Gritou Luffy, não querendo desperdiçar energia e Haki com esses figurantes. Entendi. Os olhos de Sanji e Zoro se estreitaram. Imediatamente, eles interromperam suas próprias lutas, chutando e derrubando todos os fuzileiros navais que avançavam em direção a Luffy. Deixe isso conosco. Certo. Luffy, após dizer isso, simplesmente caiu no chão. Voxax! Uma porta de ar se abriu. Uma lancheira de pirata apareceu na mão de Luffy. Ele a comeu rapidamente, fechou os olhos e imediatamente começou a dormir. Após comer, entrar em um sono profundo era a maneira mais rápida de recuperar energia e Haki, e somente com absoluta confiança nos companheiros era possível entrar em um sono profundo em um campo de batalha como este. Não deixem o Chapéu de Palha recuperar seu Haki. Avante! Vários vice-almirantes do quartel-general da Marinha trocaram olhares, em seguida, avançaram, tentando romper a linha defensiva de Zoro e Sanji. Ifrit Jambé. Sanji ativou imediatamente seu exoesqueleto, liberando seu Ifrit Jambé. Chamas azuis se enrolaram nas pernas de Sanji. Aura de Azura. Estilo das 9 espadas. O corpo de Zoro foi envolto por uma aura demoníaca roxa escura, e 3 cabeças e 6 braços apareceram. Maldito! Os rostos dos vice-almirantes do quartel-general da Marinha que avançavam empalideceram drasticamente. Nesse estado, o poder de combate de Sanji e Zoro superava completamente o deles. Essa força era, sem dúvida, equivalente à de um candidato a almirante ou a um comandante Yonkou do Yonkou. Após a batalha de Enies Lobby, depois de passar pelo treinamento demoníaco de Robin, Luffy não foi o único que melhorou. Monstros! Acho que não podemos ficar parados assistindo, disse uma figura, ainda mais preguiçosa e desleixada que Kizaru, dando um passo à frente. Vice-almirante Shatton. Os fuzileiros navais ao redor vibraram ao ver o homem. Vice-almirante do quartel-general da Marinha, candidato a almirante, Shatton. Crescer a esse ponto. Gion suspirou. Originalmente, durante um incidente em Alabasta, ela enfrentou o soberano do céu Robin. Os outros membros do bando do Chapéu de Palha nem sequer eram qualificados para lutar contra ela, mas agora, esqueçam o soberano do céu Robin. Ela não era páreo para o bando do Chapéu de Palha. Até mesmo Perna Negra e Caçador de Piratas haviam alcançado um nível de força comparável ao dela, tornando-se candidatos a almirante. Essa tripulação pirata estava se tornando mais assustadora a cada dia. O melhor seria matarmos Perna Negra e Caçador de Piratas nesta guerra. Seria como cortar um dos braços do soberano do céu Robin. Ao olhar para Perna Negra e Caçador de Piratas, Gion lembrou-se do Rei das Trevas Hyleg, aclamado como a mão direita do Rei dos Piratas, e de Scopper Gaban, aclamado como a mão esquerda do Rei dos Piratas. Não podemos, de jeito nenhum, deixar que continuem crescendo. Os belos olhos de Gion também se tornaram implacáveis. Compira foi desembainhada instantaneamente e avançou em direção a Zoro. Eu fico com Perna Negra. Shatton também avançou em direção a Sanji. O poder aterrador de 2 candidatos a almirante foi instantaneamente liberado. Juntamente com vários vice-almirantes do quartel-general da Marinha, Zoro e Sanji estavam sob imensa pressão. Aguente firme por 10 minutos, e o Haki e a resistência de Luffy se recuperariam. Mas obviamente a Marinha não lhes daria esse tempo. Vão ajudar o irmão do Ace. Marco gritou para os outros comandantes. Zum, zum, zum. Vários feixes de laser explodiram, bloqueando seu caminho. Pacifistas, derrubem-nos, rugiu Sentomaru comandando as armas humanoides criadas com base na linhagem de sangue de bucaneiro de Kuma, que possuíam a habilidade de laser da fruta do brilho de Kizaru. Pacifistas? Robin sorriu. Pum, bum, uma força magnética aterradora irrompeu violentamente. Capítulo 199. Pum, estalos, estalos, estalos. Arcos de relâmpagos roxos fascaram e brilharam, centrados em Robin, iluminando descontroladamente o céu acima do quartel-general dos fuzileiros navais. No instante seguinte, uma força magnética assustadoramente imensa irrompeu. Zum, zum, zum. Numerosos fuzileiros navais de elite observaram horrorizados enquanto as armas em suas mãos eram arrancadas, atraídas pelas faíscas roxas crepitantes acima. Diante dessa força magnética avassaladora, por mais que tentassem desesperadamente se agarrar, era inútil. Até mesmo alguns contra-almirantes do quartel-general da Marinha, horrorizados, revestiram suas armas com Haki do armamento, tentando resistir à atração. Mas no instante seguinte, o Haki do armamento que revestia suas armas foi destruído pela imensa força magnética. Diante do poder de uma Akuma no Mi do tipo Magneto despertada, o Haki do armamento desses contra-almirantes se desfez ao contato, tornando-os completamente incapazes de impedir que suas armas fossem arrancadas. Apenas os vice-almirantes do quartel-general da Marinha, com seu Haki do armamento superior, mal conseguiam resistir a essa força magnética. Mas mesmo eles estavam encharcados de suor frio, com os rostos tomados pelo horror. Brum! Até mesmo os canhões pesados posicionados em locais defensivos estratégicos começaram a tremer e se soltar. Bang! Bang! Diversos canhões pesados de defesa costeira não resistiram à força magnética, foram arrancados de suas fundações e arremessados para o céu. Segure-os! Não deixem que mais canhões pesados sejam capturados.
Os fuzileiros navais posicionados nas baterias de artilharia pesada gritaram de horror, tentando desesperadamente usar seus próprios corpos para segurar os canhões. É a habilidade da fruta do diabo de soberano do céu Hoven. O usuário de fruta do diabo mais forte do mundo fez sua jogada. Gritos de horror ecoaram pelo quartel-general dos fuzileiros navais. Os numerosos soldados de elite da marinha olhavam aterrorizados para as assustadoras faíscas rochas crepitantes no céu. Lá em cima, inúmeras armas já haviam convergido, formando gradualmente uma esfera mecânica extremamente massiva. Usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. No arquipélago de Sabaldi, inúmeros civis e repórteres assistiram horrorizados à cena. O soberano do céu Hoven, ao chegar, matou o Shichibukai do Flamingo com uma postura régia inigualável. Sua força formidável estava totalmente à mostra. Mas naquela ocasião, o verdadeiro corpo de Doflamingo estava escondido. Nos telões de Sabaldi, os civis e repórteres só viram um relâmpago atingir um prédio e, em seguida, Hoven jogando o cadáver de Doflamingo no chão. Embora assustador, não era a mesma coisa que agora puxar diretamente para o céu inúmeras armas dos fuzileiros navais. Até mesmo os canhões pesados de defesa costeira da Baía de Marineford. Aquela gigantesca esfera mecânica exercia uma presença imensa e opressiva sobre esses civis. Para uma superpotência como Hoven, essas armas não eram nada, mas para eles, eram instrumentos letais de assassinato. Especialmente aqueles canhões pesados de defesa costeira. Esses canhões eram capazes até mesmo de desgastar um vice-almirante do quartel-general da Marinha sob uma saraivada contínua. Seu poder destrutivo havia sido demonstrado ao mundo. Um único tiro podia abrir um enorme buraco em um navio pirata. Mas agora, todos eles estavam concentrados no céu, formando uma esfera mecânica gigante. O usuário de Akuma no Mi mais poderoso do mundo liberou sua fúria. Este é o poder da Akuma no Mi do tipo Paramecia Iman. A habilidade da Akuma no Mi do Supernova Kid? Sengoku olhou fixamente com uma expressão incrivelmente sombria, enquanto inúmeros fuzileiros navais de elite, até mesmo contra-almirantes, não conseguiam resistir à atração magnética. Aquela Akuma no Mi tinha sido roubada pelo soberano do céu Hoven. O poder dessa fruta tinha um impacto imenso no campo de batalha. Para quem não usa Akuma no Mi, ou mesmo para artistas marciais que treinam seus corpos ao extremo como Garp, as armas ainda eram uma fonte de poder extremamente importante. Como evidenciado pelo fato de quase todos os vice-almirantes do quartel-general dos fuzileiros navais usarem espadas como armas, agora, um grande número de armas dos fuzileiros navais havia sido arrancado diretamente por causa da habilidade da fruta Iman. Desarmados, sua força foi drasticamente reduzida. Em um campo de batalha sangrento como este, isso foi incrivelmente fatal. No caos que se seguiu, muitos fuzileiros navais já estavam gravemente feridos ou até mesmo mortos pelos piratas. Toda a formação marinha começou a desmoronar. Kuzan, pare ele! Sengoku rugiu para Aokiji. Você realmente me deu uma tarefa difícil, almirante da frota Sengoku. Respondeu Aokiji com uma expressão incrivelmente sombria, observando Hoven liberar descontroladamente o poder da fruta do Iman. Ao se deparar com Hoven agora completamente diferente de como estava na Ilha do Trovão Gelo, ele sentiu uma pressão avassaladora e aterrorizante. O melhor cenário seria agir como um contrapeso, como Heilig fez contra Kizaru, ficando à frente de Hoven e ganhando tempo, para impedi-lo de desperdiçar energia e assim não intervir diretamente no campo de batalha. Mas claramente isso era apenas um desejo. Bola de gelo. Ao enfrentar Hoven, Aokiji não ousou se conter como fizera contra Barba Branca anteriormente, limitando-se a realizar ataques de sondagem. Diante do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, se ele reprimisse seus próprios poderes da Akuma no Mi, isso seria suicídio. O já falecido Doflamingo foi um excelente exemplo disso. Voshas! Uma aura congelante terrivelmente intensa avançou em direção a Hoven. Aokiji não era arrogante o suficiente para pensar que poderia derrotar Hoven apenas com sua fruta do gelo. Seu objetivo era usar a poderosa aura congelante para impedir que Hoven continuasse a usar a habilidade de sua fruta. Assim como quando congelou Barba Branca e Garp na história original, embora eles tenham quebrado o gelo com a fruta do tremor e um Haki poderoso. Se ele pudesse usar as propriedades de sua fruta para congelar Hoven por um único instante, já seria o suficiente para evitar que Hoven roube mais armas dos fuzileiros navais. Aokiji. Hoven observou a aura gélida que se aproximava, seus lábios se curvando em um sorriso. Grande mandamento da chama. Pum, bum. Um inferno incomparável irrompeu instantaneamente de Hoven. As chamas intensas e aterrorizantes vaporizaram imediatamente a aura congelante que se aproximava. O quê? Aokiji olhou horrorizado enquanto sua aura congelante se vaporizava instantaneamente. A aura congelante existia como gás e partículas, sem forma sólida, razão pela qual podia até congelar magma. Mas justamente por essa razão, contra as chamas, que também eram elementos naturais intangíveis, encontrava-se em absoluta desvantagem. A habilidade da fruta chama-chama neutralizava a habilidade da fruta gelo-gelo. Mas sua habilidade fruta do gelo foi despertada. Na Ilha do Trovão Gelo, a habilidade da fruta da chama de Hoven não conseguiu vaporizar diretamente sua aura congelante. Agora, só havia uma possibilidade. A fruta da chama também despertou? Aokiji rangeu os dentes. Outra poderosa Akuma no Mi do tipo Logia despertou nas mãos de Hoven, e era a fruta da chama, que neutralizava sua fruta do gelo. Para Aokiji, cujo poder de combate já estava atrás do de Hoven, isso foi como adicionar gelo à neve. É a habilidade da Akuma no Mi do Ace, a Akuma no Mi do tipo chama-chama. Marco e os outros olharam horrorizados para as chamas crescentes e aterrorizantes. Esse fogo era muito mais forte que o do Ace, completamente de outro nível. Sem dúvida, Hoven havia dominado a fruta da chama ao extremo, liberando todo o poder da fruta. A fruta da chama. Ace murmurou da plataforma de execução, observando Hoven liberar chamas que superavam em muito as suas. Então esse é o verdadeiro poder da fruta da chama?
Forte. Se minha fruta da chama tivesse esse poder, eu não teria acabado nessa situação. Desgraçado. Soberano do céu Hoven. As veias saltaram na testa de Sengoku. Outra Akuma no Mi despertada, e ela anulou completamente a habilidade de controle de campo de batalha de Aokiji. O poder de Aokiji já não conseguia deter Hoven. Que diabos havia de errado com o poder desse homem? Mesmo com uma vantagem única em Akuma no Mi, o número de Akuma no Mi despertadas era absurdo demais. Dizer que esse homem podia roubar o domínio das Akuma no Mi de outras pessoas também não fazia sentido, porque a fruta da chama de Ace estava longe de despertar. Essa fruta foi sem dúvida despertada pelo próprio Hoven. Sengoku conhecia muito bem a dificuldade de despertar uma Akuma no Mi, especialmente uma logia poderosa como essa. Não podia ser explicada apenas por talento. Mas no instante seguinte, as pupilas de Sengoku se contraíram novamente. Voxash! Uma porta aérea se abriu repentinamente ao lado de Aokiji. As pupilas de Aokiji se contraíram. Ele imediatamente ativou sua habilidade Luva de Gelo, concentrando todo o seu Aki do armamento e o poder da fruta do gelo em seus punhos. Voxash! Mas, para surpresa de Aokiji, o que saiu da porta aérea foi apenas uma nuvem de fumaça. A fruta da fumaça? Aokiji franziu a testa. Uma Akuma no Mi desse nível, em uma batalha desse calibre, era praticamente inútil. E era verdade, desde que Hoven obteve frutas poderosas como a Goru Goru no Mi, a habilidade da fruta da fumaça raramente havia sido usada por ele. Seja em sua batalha contra ele, ou contra Kainu, Hoven não havia usado o poder da fruta da fumaça. A fruta da fumaça. Somer, que observava a batalha entre Aokiji e Hoven, sentiu uma emoção complexa ao ver a fumaça. Fazia muito tempo que não via a fruta que um dia lhe pertencera. Mas, tendo trabalhado com Vegapunk, Somer agora tinha uma compreensão muito mais profunda das Akuma no Mi. Ele também sabia, embora relutasse em admitir, que uma fruta do nível da fruta da fumaça não era digna de ser usada pelo soberano do céu Hoven. Mas no instante seguinte, Aokiji, vá se refrescar um pouco lá no alto. As palavras de Hoven fizeram as pupilas de Aokiji se contraírem bruscamente. Magnetismo, atribuir. Pull. O poder da fruta do ímã passou instantaneamente pela fumaça, penetrando no corpo de Aokiji. Crackle, crackle. Aokiji olhou horrorizado enquanto seu próprio corpo começava a emitir faíscas roxas. Zum, zum, zum. Atraídas por essa faísca roxa, algumas das armas que estavam sendo erguidas no ar mudaram de alvo, lançando-se em direção a Aokiji. Eu me tornei um ímã? A fruta do ímã também despertou? Os olhos de Aokiji se encheram de horror. O que aconteceu? Essa fruta ímã, que o soberano do céu Hoven acabará de roubar do garoto supernova no arquipélago Sabaldi, também havia sido despertada? Que tipo de piada de mau gosto foi essa? O domínio da fruta ímã por Kid estava longe de ser um despertar, mas nas mãos de Hoven, em apenas alguns dias, ele havia despertado? Se fosse tão fácil despertar as Akuma no Mi, este mar estaria repleto de seres poderosos. Mas os fatos foram revelados diante dele. Uma força magnética ainda mais aterradora começou a entrar em erupção. Inúmeras armas e canhões pesados de defesa costeira, até mesmo o aço dos navios de guerra no perímetro externo da Baía de Marineford, começaram a se desintegrar. Uma torrente colossal de aço avançou em direção ao seu corpo. Seu corpo havia se tornado um ímã gigante, atraindo essa torrente de aço. Elementar. Aokiji cerrou os dentes e imediatamente elementizou-se. Se ele tentasse bloquear com Aki do armamento, de onde tiraria tanta energia e Aki para desperdiçar tão desenfreadamente? Nessas circunstâncias, usar a elementalização para evitar danos era a escolha mais lógica. Mas isso também significava que por um curto período ele não podia sair. Zum, zum, zum. Inúmeras rajadas de aço atingiram o corpo de Aokiji, empilhando-se como blocos de construção, envolvendo completamente sua figura e formando outra enorme esfera mecânica. A fruta do ímã também despertou? A testa de Sengoku estava encharcada de suor frio. Aokiji estava encurralado. Embora não corresse perigo de vida, ele não podia mais impedir aquele homem de usar seus poderes da Akuma no Mi. Fruta magnética de Kid? Law e os outros supernovas olharam horrorizados para a cena. Todos eles tinham visto a habilidade da fruta do ímã do Kid. Embora forte, era como um vagalume comparada à lua antes desse espetáculo. Até mesmo o almirante do quartel-general dos fuzileiros navais foi diretamente atingido por essa habilidade. Será este o usuário de Akuma no Mi mais poderoso do mundo? Law e os outros engoliram em seco. E ainda não tinha acabado. Fruta do Come-Come. Pull. Uma poderosa força devoradora sobreposta à atração magnética. Uma fruta ímã desperta combinada com uma fruta mastigável desperta. Num instante, uma força magnética incrivelmente aterradora começou a surgir no céu acima do quartel-general dos fuzileiros navais, em Marineford. Boom! No céu acima de Marineford, os relâmpagos roxos que piscavam constantemente enlouqueceram completamente. O poder assustador de duas Akuma no Mi despertadas, sobrepostas, estava agora em exibição. Bang! Sob o olhar horrorizado de inúmeras pessoas, os diversos edifícios do quartel-general dos fuzileiros navais, em Marineford, começaram a desabar. As barras de ferro e aço que constituem esses edifícios foram todas atraídas por essa imensa força magnética. Os 50 navios de guerra no perímetro externo também começaram a se desmontar completamente. Os fuzileiros navais que protegiam a área nada puderam fazer para impedir que os canhões pesados de defesa costeira se desmontassem. Todos atraídos pelo terrível relâmpago roxo. Shibaku Tensei. A mão direita de Hoven fechou-se lentamente em um punho enquanto ele declarava calmamente. Capítulo 200. Crackle, crackle, crackle. Faíscas violentas e descontroladas de relâmpagos roxos iluminaram completamente os céus acima de Marineford, tingindo-os de roxo. Uma força magnética imensa e aterradora explodiu para fora. Empoderada pela Bakubaku no Mi desperta, o poder da fruta ímã rompeu seus limites inerentes.
Essas faíscas roxas, flamejantes no céu de Marineford, pulsavam, engolindo e devorando tudo, como se inúmeras bocas abissais tivessem se aberto no céu, buscando consumir tudo. Sob o poder combinado das frutas Come-Come e Imã-Imã, os 50 navios de guerra começaram a se desintegrar. Os numerosos edifícios de Marineford começaram imediatamente a desabar e a se desintegrar. As barras de aço que formavam as fundações das inúmeras estruturas de Marineford estavam sendo arrancadas e puxadas em direção às faíscas furiosas no céu. Mais assustador ainda, essa força de atração parecia não ter limite. A fruta Imã-Imã normalmente tinha um limite. Quanto mais metal atraía, mais fraca se tornava sua força magnética, dissipando-se eventualmente quando sua capacidade era atingida. Mas a adição da habilidade da Baku-Baku no Mi deu às faíscas magnéticas o poder de comer. As diversas armas de metal atraídas pela força magnética estavam sendo devoradas pelas faíscas roxas. As faíscas descontroladas no céu se contorciam visivelmente, consumindo e remontando todo o metal atraído. Fruta porta-porta, Hoven ativou seu poder. Todo o metal consumido foi instantaneamente transferido para a dimensão alternativa da fruta porta-porta. Nessas condições, a fruta Imã-Imã poderia atrair e devorar continuamente todo o metal, como um poço sem fundo, causando o colapso de todas as estruturas. Canhões pesados e linhas defensivas de Marineford. O poder combinado de 3 Akuma no Mi despertadas chocou o mundo. Pum! No arquipélago de Sabaldi, muitos cidadãos e repórteres desabaram no chão, olhando horrorizados para a tela gigantesca. Armagedon. Toda a fortaleza de Marineford estava desmoronando. Os navios de guerra da marinha, supostamente indestrutíveis, estavam sendo desmantelados. Os canhões pesados de defesa costeira que haviam infligido tantos danos aos piratas estavam desaparecendo. Toda a linha defensiva de Marineford estava desmoronando, sendo constantemente atraído pelas faíscas elétricas furiosas no céu. Que tipo de poder era esse? Seria esse o verdadeiro poder do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo? Primeiro, encurralando o almirante Aokiji, do quartel-general da marinha. Agora fazendo com que 50 navios de guerra, inúmeros canhões pesados e até mesmo Marineford comecem a ruir. Muitos repórteres tremiam, tentando registrar essa cena horrível para transmitir à redação, mas suas mãos tremiam tanto que não conseguiam segurar uma caneta. Como poderiam descrever esse espetáculo horripilante? O quartel-general dos fuzileiros navais está desmoronando nas mãos do soberano do céu Hoven? O que será do mundo? Murmurou um repórter completamente atônito, com sua caneta e caderno já caídos no chão. Inúmeros cidadãos e repórteres tremiam incontrolavelmente. Se até mesmo o quartel-general dos fuzileiros navais desabasse completamente, o que aconteceria com o mundo? O usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, não é brincadeira. Marco e os outros comandantes murmuraram, com expressões também atônitas. Navios de guerra afundando, canhões se desmontando, fortificações desmoronando. A linha defensiva impenetrável que a marinha havia meticulosamente preparado estava agora desmoronando sob o poder da Akuma no Mi desse homem. Tal poder não poderia ser alcançado por uma única Akuma no Mi. Esse homem estava usando simultaneamente os poderes de múltiplas Akuma no Mi, sinergizando-os e rompendo seus limites inerentes. Essa força magnética era como um poço sem fundo, devorando freneticamente todo o metal. E o metal consumido desaparecia sem deixar vestígios. Claramente a capacidade desse homem de controlar o espaço estava em ação. Nessas condições, essa força magnética atraía continuamente todo o metal em Marineford. Se não fosse controlado, Marco e os outros não tinham dúvidas. Hoven poderia realmente levar ao colapso total do quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford. Que habilidade assustadora da Akuma no Mi! Mihawk murmurou, seus olhos de gavião se estreitando enquanto observava as faíscas roxas no céu, que pareciam vivas, como inúmeras bocas devorando o metal sem parar. A linha defensiva inabalável da marinha mostrou-se impotente diante desse poder, começando a ruir. O fato de uma habilidade de Akuma no Mi sozinha ser capaz de causar um espetáculo tão extravagante, até Mihawk só pôde suspirar de admiração. Como era de se esperar do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Tão forte. Hancock sussurrou, olhando para Hoven, que havia aprisionado Aokiji e agora estava fazendo Marineford desabar por completo. Seu coração batia forte e seus lindos olhos brilhavam. Vocês precisam mesmo questionar os poderes da Akuma no Mi do Hoven? Esperem só para morrer, seus fuzileiros navais. Usopp riu convencido. Gurarara, que força magnética extraordinária. Barba Branca gargalhou alto. Com a deterioração de seu corpo, ele não conseguia mais liberar todo o poder de sua Akuma no Mi do tipo tremor-tremor, e com Akainu imobilizando completamente, sua condição física piorava continuamente. Ele não tinha condições nem mesmo de alterar o terreno do campo de batalha. Mas agora parecia que ele não era o único capaz de remodelar o campo de batalha. O surgimento da fruta Imã-Imã mudou drasticamente a situação. Filhos, avancem em direção à plataforma de execução. Recuperem Ace, rugiu Barba Branca apontando para a plataforma. Desgraçado soberano do céu Hoven. Os olhos de Akainu brilharam em vermelho. Isso de novo. Outra habilidade inesperada de Akuma no Mi causando enormes prejuízos ao quartel-general da marinha. Assim como Buster Call em Enies Lobby, o súbito aparecimento da fruta porta-porta desperta custou caro à sua frota. Agora, o súbito aparecimento da fruta Imã-Imã desperta estava causando o mesmo efeito. Sua linha defensiva impenetrável, meticulosamente preparada, estava desmoronando. Só preciso destruir essas faíscas elétricas. Arg. Bum. Os punhos de Akainu se transformaram em magma aterrador, preparando-se para liberar o poder do vulcão meteoro.
Mas então ele se lembrou da habilidade daquele homem com a fruta porta a porta, e sua expressão ficou incrivelmente sombria. Ele teve que voar e usar o poder combinado de Aki e de sua Akuma no Mi para anular a habilidade da fruta Iman Iman. Mas Barba Branca à sua frente não lhe daria a chance de escapar. Clang! Murakumojiri desferiu um golpe direto, forçando a Kainu a bloquear o ataque. Gurarara, pirralho magma. Eu te disse, tente proteger Marineford. Barba Branca deu uma gargalhada sonora. Maldito seja Barba Branca. O rosto de Akainu estava incrivelmente sombrio. Agora, ele precisava derrotar Barba Branca rapidamente para virar o jogo na batalha. Zum, zum, zum. Punhos de magma jorravam continuamente. Barba Branca balançou Murakumojiri bloqueando-os. Mas a velocidade de Barba Branca estava visivelmente mais lenta do que antes. Rei das Trevas Heilig, aposentado há tantos anos. Por que se meter nessas águas turvas? Kizaru, agora empunhando sua espada de luz, ama no Murakumo, entrou em confronto com Heilig. Para a nova era, é claro, respondeu Heilig, ofegando um pouco. A idade estava começando a pesar, sua resistência não se comparava à de Kizaru, mas ele ainda ria com imensa força. Que assustador, os poderes da Akuma no Mi do soberano do céu Hoven, comentou Kizaru. Observando as faíscas roxas furiosas no céu, o rosto de Kizaru também começou a escurecer. Agora não era hora para ele se lamentar pela perda do amigo. Aos olhos do governo mundial, Kizaru era, na verdade, a máquina de missões mais confiável quando necessário para concluir uma missão. Esse homem era capaz até mesmo de desferir um golpe fatal em um amigo próximo. A tristeza anterior se devia ao fato de a Marinha deter uma vantagem esmagadora, o que lhe permitia sentir-se daquela maneira. Mas agora, Kizaru exalou lentamente, seu olhar tornando-se gélido. OHH. Nesse momento, as numerosas forças dos piratas do Barba Branca já haviam desembarcado completamente na praça. Os navios de guerra desmantelados deixaram de ser um obstáculo ao desembarque dos seus 50.000 soldados subsequentes. Com suas armas confiscadas e assistindo ao colapso de Marineford, o moral dos fuzileiros navais despencou. Por um tempo, eles estiveram em plena retirada. Pacifistas, derrubem-nos, rugiu Sentomaru, ordenando que as armas humanoides atacassem. Zum, zum, zum. Inúmeros feixes de laser explodiram. O poder do laser da fruta brilho-brilho, incorporado nessas armas humanoides, era semelhante em aplicação ao uso do poder da Goro-Goro no Mid-Hoven por Nami através de seu bastão climático. Embora representassem apenas uma fração do poder total da fruta do brilho, esses lasers não eram algo que piratas comuns pudessem bloquear. Nem mesmo os comandantes dos piratas do Barba Branca ousavam enfrentá-los diretamente. Voxas! Voxas! Fox! Diversas portas de ventilação se abriram e uma nuvem de fumaça saiu. Crackle! Crackle! Os pacifistas envolvidos pela fumaça tornaram-se instantaneamente imãs. Incontáveis barras de ferro e aço voaram em sua direção. Esses pacifistas, ao contrário de Aokiji, não conseguiam se elementalizar para se esquivar. Eles só conseguiam resistir aos projéteis de metal. Mas esses não eram impactos simples, eles eram acelerados magneticamente. Boom! Vários pacifistas explodiram instantaneamente. PX-5. PX-7. Sentomaru olhou horrorizado para os pacifistas explodindo. É a habilidade da fruta do diabo do soberano do céu Hoven. Rompa a defesa. Resgate o Ace. Os numerosos piratas do Barba Branca rugiram, avançando em direção à plataforma de execução. Maldito seja soberano do céu Hoven. No topo da plataforma de execução, Sengoku já havia liberado o poder do seu revestimento ao Shoku. Relâmpagos carmesim negros agora envolviam a plataforma de execução. Ele não tinha escolha. A plataforma de execução também continha reforços metálicos. Se fossem arrancados pela sucção, a plataforma desabaria. Sengoku arrancou o casaco de almirante da frota e a parte superior do uniforme. Os olhos de Sengoku se estreitaram, e todo o seu corpo irradiou uma luz dourada estonteante. No instante seguinte, seu corpo cresceu rapidamente, expandindo-se e transformando-se em uma colossal estátua de Buda de ouro. Rugiu Sengoku, estendendo a palma da mão direita em direção às faíscas elétricas descontroladas no céu. Bum! Uma onda de choque terrivelmente imensa irrompeu da palma da mão de Buda de Sengoku. Estalo. Um violento relâmpago carmesim negro explodiu instantaneamente para fora. Todo o poder do revestimento ao Shoku foi infundido nessa onda de impacto. Bum! As faíscas elétricas que devoravam continuamente o céu, mesmo com o poder da Baku no Mi, não conseguiram resistir a este ataque, que combinava o poder da Zoan mítica Daibutsu e o revestimento ao Shoku em potência máxima. A força magnética no céu explodiu e se dissipou instantaneamente. Clang, clang, clang. Os inúmeros pedaços de metal e ferro que voavam em direção ao céu pararam subitamente e caíram sem força. Almirante da frota Sengoku, ao verem a imponente estátua de Buda na plataforma de execução, inúmeros fuzileiros navais rugiram com lágrimas escorrendo pelo rosto. Outro fuzileiro naval lendário entrou em ação. Sengoku. Os olhos de Robin se estreitaram. Que aqui onda de choque poderosos. Zum, zum, zum. Kizaru aproveitou a brecha, elementalizando seu corpo instantaneamente. Ele reapareceu no alto do céu, longe de Marineford. Você foi chutado na velocidade da luz? Rei das Trevas Heilig. Os olhos preguiçosos de Kizaru, por trás dos óculos escuros, agora estavam desprovidos de qualquer traço de sua languidez habitual. Com o quartel-general dos fuzileiros navais à beira da derrota, esse homem se transformou na implacável máquina de missões do incidente com Egiad.
Kizaru assumiu sua postura de chute na velocidade da luz e então começou a acelerar. Velocidade é peso. A voz de Kizaru ainda nem havia chegado quando um clarão surgiu diante de Hyleg. Um chute assustadoramente rápido na velocidade da luz foi desferido diretamente. Não se tratava daquele chute na velocidade da luz, uma brincadeira da história original, usado para provocar os supernovas. Este era um chute na velocidade da luz de verdade. Aproveitando a velocidade da fruta brilho-brilho, acelerando de uma distância extremamente grande até o alvo, e então, atacando o inimigo instantaneamente. A velocidade e a distância assustadoras conferiram a esse movimento um poder incrível. Bang! Hyleg, com um semblante sério, bloqueou o chute. Envolto em revestimento ao Shoku, Hyleg foi arremessado para longe pelo chute. Zum! Bum! Hyleg colidiu contra um prédio, causando uma explosão assustadora. Barba Branca. O quanto seu corpo se deteriorou? Perguntou Akainu, vendo os movimentos de Barba Branca vacilarem momentaneamente, sua mão direita acumulando magma. O punho de Akainu atingiu o abdômen de Barba Branca, provocando uma erupção de magma horripilante. Bang! Barba Branca sofreu um golpe forte, e sangue escorria do canto da sua boca. Pops! Marco e os outros gritaram horrorizados. O corpo do Pops está se deteriorando muito rápido. Gelo bico de fazão. Bang! Um fazão de gelo gigante abriu as asas, estilhaçando os pedaços de metal que prendiam ao Kiji. Arara, não posso deixar você continuar causando destruição. Se continuar assim, esta ilha não resistirá, declarou Aokiji com um olhar sombrio. Com Marineford à beira do colapso, Aokiji reprimiu à força seu conflito interno. Os almirantes, os numerosos fuzileiros navais rugiram com renovado vigor. Os combatentes mais fortes do quartel-general dos fuzileiros navais, os almirantes, finalmente estavam demonstrando sua verdadeira força. O rei das trevas Hyleg foi arremessado para longe. Barba Branca gravemente ferido. Em seguida foi a vez de Soberano do Céu Hoven. Kuf! Hoven olhou para Kizaru, Akainu e Aokiji, que agora estavam sérios. Os dois que estavam relaxando durante a Guerra dos Melhores original, agora com o quartel-general dos fuzileiros navais à beira do colapso, finalmente liberaram seu verdadeiro poder. No entanto, tudo isso estava dentro das expectativas de Hoven. Voxash! Uma porta de ar se abriu. Uma energia destrutiva começou a se acumular. Canhão eletromagnético, maldito punk. Capítulo 201. Voxash! Uma porta aérea se abriu abruptamente nos céus acima do quartel-general dos fuzileiros navais. Essa habilidade já era conhecida por todos no quartel-general dos fuzileiros navais em Marineford, e até mesmo pelos inúmeros cidadãos e repórteres que assistiam à transmissão ao vivo do arquipélago Sabaldi. Era a habilidade fruta porta-porta de Hoven, o soberano do céu. Com esse poder, Hoven também foi apelidado de o homem que controla o espaço. E foi essa habilidade que causou perdas tão devastadoras ao quartel-general dos fuzileiros navais, o Booster Call. Agora, durante a execução pública de Ace Punho de Fogo, essa habilidade brilhou mais uma vez com um brilho aterrador. Quando os piratas do Barba Branca estavam em grave desvantagem, ela instantaneamente enviou 6 tripulações de supernova para o campo de batalha. Os piratas do Chapéu de Palha, também sob o efeito dessa habilidade, chegaram ao campo de batalha em um instante. O próprio Hoven, confiando nessa habilidade, desembarcou no campo de batalha com a postura de um rei, matando Shichibukai do Flamingo com um único golpe sob os olhares atentos de todas as forças do quartel-general da Marinha. No instante em que a porta de ar se abriu, o rosto de Sengoku se contorceu em absoluto horror, sua compostura se desfazendo completamente. Porque seu Aki da observação previu um futuro incrivelmente assustador. Dentro daquela porta de ar estava contido um poder inacreditavelmente horripilante e destrutivo. Um canhão mecânico montado com diversos metais e com uma estética futurista inconfundível, emergiu da porta aérea, revelando-se a todos. Era um canhão mecânico gigante de fabricação primorosa, adornado com padrões estranhos, parecendo uma arma do futuro. A técnica definitiva da fruta Iman-Iman, amplificado pela capacidade da Baku-Baku no Mi de consumir e remontar materiais em metais ainda mais resistentes. Um canhão supereletromagnético. E não só isso. O canhão mecânico gigante crepitava com relâmpagos aterradores. Estava inegavelmente imbuído com o poder de uma das logias mais invencíveis, a Goru-Goru no Mi. O canhão eletromagnético da fruta Iman-Iman usava a força de Lorentz gerada por um sistema eletromagnético para acelerar projéteis de metal, criando um poder aterrador. Sua força ofensiva era inquestionável. Poderia até mesmo ferir gravemente o corpo de balão de ferro da Big Mom. Até mesmo Shanks, prevendo o ataque com seu Aki da observação, mostrou uma expressão grave. Em termos de poder de ataque bruto, o canhão eletromagnético estava entre as habilidades de Akuma no Mi de nível superior. É claro que isso tinha uma desvantagem. O sistema eletromagnético precisava de tempo para carregar. Diante de um personagem poderoso com visão do futuro, como Shanks, um usuário como Kid, que dependia exclusivamente de sua Akuma no Mi, jamais conseguiria completar o carregamento. Esse tempo de carregamento era necessário para a aceleração do campo magnético, uma limitação da própria fruta Iman-Iman, imutável independentemente do usuário. Mas nas mãos de Hoven foi completamente diferente. Dentro da porta de ar, Sengoku olhou horrorizado para outra figura, outro soberano do céu, Hoven. Irradia uma força magnética surpreendente. Um fantoche de corda. Sengoku rangeu os dentes até quase quebrá-los. Utilizando um fantoche de corda criado pela fruta da corda para carregar o canhão, e devido à natureza única de Hoven, até mesmo o fantoche de corda podia exercer o poder da fruta do ímã, e a montagem e o carregamento do canhão eletromagnético aconteceram dentro da dimensão alternativa da fruta porta-porta, completamente indetectáveis do lado de fora.
Será que o alvo inicial desse homem do Flamingo era apenas para este momento? E aquela enorme tempestade magnética sobre Marineford? Será que foi tudo uma distração para atrair a atenção de todos enquanto esse supercanhão estava sendo carregado em outra dimensão? Que cálculo assustador! O ser humano supremo, soberano dos céus Hoven. Mas o que realmente horrorizou Sengoku foi que o canhão continha mais do que apenas o poder da fruta do imã. Também continha a habilidade característica da Akuma no Mi de Hoven. A habilidade que colocou o QG dos fuzileiros navais em desvantagem repetidas vezes, o poder assustador da invencível Goru Goru no Mi. O poder de ataque do Magneto Magneto era de primeira linha. O da Goru Goru no Mi era ainda melhor, perdendo apenas para a fruta Magma Magma de Akainu entre as logias. O poder aterrador de duas habilidades ofensivas de Akuma no Mi de nível superior, sobrepostas. Não. E também tinha o poder das frutas Come Come desse homem. As Akuma no Mi tinham seus limites. Um canhão eletromagnético criado exclusivamente pela fruta do ímã só conseguia lidar com projéteis acelerados magneticamente. Se o poder igualmente violento da Goru Goru no Mi fosse adicionado, os materiais de um canhão padrão não seriam capazes de resistir a tamanha força assustadora. Mas Hoven também possuía a habilidade da Baku Baku no Mi desperta, a assustadora capacidade de criar novos materiais através do consumo e remontagem. Este canhão mecânico gigante incrivelmente futurista foi criado através do poder combinado das frutas Ima Ima e Come Come. Só então este canhão poderia resistir ao poder terrível das frutas Ima Ima e Goru Goru no Mi sobrepostas. E o alvo desse canhão era inequivocamente Kuzan. Cuidado! O rugido horrorizado de Sengoku acabará de soar. Os olhos de Hoven eram absolutamente arrepiantes. Sengoku processou esses pensamentos num instante. Mas, na realidade, no momento em que a porta de ar se abriu, o canhão supereletromagnético, já totalmente montado e carregado na dimensão alternativa da fruta porta a porta, estava pronto. O disparo foi tão rápido que nem se viu. O alvo inicial de Hoven era Aokiji. Utilizando a inteligência aprimorada da fruta humano-humano, Hoven sabia que seu objetivo ao matar do Flamingo era obter sua fruta corda-corda e o Shichibukai, Fortuna. Com base no fato de que a Fortuna de Mori havia despertado sua Akuma no Mi do tipo Chama-Chama, e considerando as deduções adicionais a partir do intelecto aprimorado de sua Akuma no Mi do tipo Humano-Humano, a probabilidade de a Fortuna de do Flamingo despertar a Akuma no Mi do tipo Ima-Ima era superior a 90%. Assim, Hoven naturalmente começou a elaborar esse plano. A própria fruta da corda era mediana. Mesmo sua técnica suprema, gaiola de pássaros, tinha muitas falhas e era inútil em combates de alto nível. Mas os fantoches de corda que ela criava podiam carregar o canhão eletromagnético no lugar de Hoven. A cena de Shibaku Tensei, que ele criou anteriormente, foi uma distração, para sugar metais poderosos para a dimensão alternativa da fruta porta a porta. Em seguida, usando as frutas Come Come e Ima Ima, ele montou o canhão supereletromagnético naquela dimensão, e fez o fantoche de corda carregá-lo completamente. No instante em que o canhão estava pronto, a porta de ar se abriu, e o canhão supereletromagnético, agora totalmente carregado, pôde ser disparado instantaneamente. O alvo era Aokiji. Akainu possuía a visão do futuro. Diante de uma crise tão terrível, ele poderia reagir antecipadamente. A velocidade da fruta do brilho de Kizaru era muito alta. Nem mesmo o canhão supereletromagnético de disparo instantâneo conseguiu garantir um acerto fatal. E quanto ao ataque à plataforma de execução, ela era guardada por Sengoku e Garp. Nem mesmo o poder do super canhão eletromagnético conseguiu romper a defesa combinada dos dois. Desde o início o alvo era, e só poderia ser, Aokiji. Até mesmo suas posições atuais no campo de batalha estavam dentro dos cálculos de Hoven. Hyleg enfrentaria Kizaru, Barba Branca enfrentaria Akainu, Luffy causaria tumulto no campo de batalha. Com Garp emocionalmente abalado e Sengoku como almirante da frota, precisando proteger a plataforma de execução, o único que poderia de alguma forma atrapalhar Hoven era Aokiji. Nesse mar, a vantagem militar da marinha era imensa. Mesmo com a intervenção de Hoven, a marinha ainda detinha vantagem absoluta em número de homens. Entre os combatentes de nível almirante, embora seu lado contasse com ele próprio, Barba Branca, Hyleg e Luffy, as desvantagens eram enormes. A saúde de Barba Branca estava se deteriorando rapidamente. A idade de Hyleg limitava sua resistência e vigor. Luffy só conseguia exercer todo o seu poder no quarta marcha com o revestimento de Haki do Conquistador, e sua resistência e Haki não conseguiam sustentá-lo por muito tempo. Ou seja, do lado dele, além dele próprio, todos os caças de nível almirante eram velhos, fracos, doentes ou incapacitados. O quartel-general dos fuzileiros navais, no entanto, contava com 5 combatentes de nível de almirante. Embora Kizaru estivesse em um estado de justiça preguiçosa, por causa de Kuma, isso se devia apenas ao fato de a marinha ter uma vantagem esmagadora, dando-lhe espaço para relaxar. Quando o quartel-general da marinha enfrentasse uma verdadeira crise de vida ou morte, Kizaru se tornaria novamente aquela máquina de missões implacável, capaz de matar até mesmo seu mestre ou amigos próximos, como provam suas ações agora. E entre os Shichibukai, Mihawk era outra superpotência. Embora não tenha usado todo o seu poder, o simples fato de amarrar Luffy já foi suficiente para colocar o lado de Hoven em desvantagem. Nessas circunstâncias, eles tiveram que reduzir o número de caças de nível almirante da marinha, e o alvo escolhido por Hoven foi Aokiji. Canhão supereletromagnético fogo. Hoven ordenou com um olhar gélido que encarava o horrorizado Aokiji. Hoven admirava Aokiji, é verdade, mas naquele campo de batalha não havia espaço para sentimentalismos, e com a fruta da ressurreição, Hoven poderia encontrar a alma de Aokiji no submundo. Contra Aokiji, Hoven não teve piedade. Ele foi para o ataque final. Voshas!
Uma energia aterradora e destrutiva, acompanhada por um rugido horripilante, foi disparada do canhão mecânico gigante futurista. O canhão eletromagnético original, que dependia exclusivamente da aceleração magnética da fruta Imã-Imã, era totalmente roxo. Mas agora, imbuído com o poder da Goro-Goro no Mi, o raio do canhão supereletromagnético era um azul púrpura brilhante e deslumbrante. E dentro dessa luz azul púrpura estava contida uma energia horrivelmente destrutiva. Em termos de puro poder de ataque, o canhão supereletromagnético já havia superado a Akuma no Mi ofensiva mais forte, a fruta Magma Magma. O canhão supereletromagnético era agora o ataque mais poderoso da Akuma no Mi. Bola de gelo. Diante do canhão supereletromagnético que surgiu instantaneamente à sua frente, Aokiji teve apenas tempo de liberar o poder de sua fruta do gelo. Nem tempo suficiente para revestir todo o seu corpo com a Ki do armamento. No instante seguinte, bum! Uma luz azul púrpura brilhante e destrutiva envolveu o corpo de Aokiji. Voxax! A luz azul púrpura brilhante disparou diretamente em direção ao mar. Tudo que tocava desaparecia instantaneamente no nada. As gigantescas ondas de gelo congeladas pela era glacial de Aokiji, a linha defensiva blindada da Baía de Marineford, os enormes navios de guerra pesados do quartel-general da Marinha ainda de pé ao longe, como se uma borracha tivesse sido usada no mapa, apagando completamente essas existências. Diante dessa luz azul púrpura brilhante, eles simplesmente derreteram e desapareceram. Finalmente, essa luz azul púrpura destrutiva mergulhou no mar distante. Bum! Sob os olhares horrorizados de todos os presentes, um abismo gigantesco surgiu no oceano. Diante desse poder destrutivo, a água do mar sequer conseguia preencher esse abismo por um tempo, com o nível do mar flutuando de forma violenta e aterradora. O campo de batalha ficou momentaneamente em silêncio diante desse espetáculo horripilante. Inúmeros fuzileiros navais, até mesmo os capitães do Novo Mundo do lado pirata, desabaram no chão, olhando fixamente e com medo para a cena. Que tipo de poder é esse? Marco e os outros comandantes engasgaram, mas, em seu extremo horror, só conseguiram sentir a garganta ressecar. Como o poder de uma Akuma no Mi pode ser tão forte? Nem mesmo Pops em seu auge, com sua fruta do tremor em potência máxima, teria um poder destrutivo localizado tão exagerado. Essa força destrutiva ultrapassou completamente o alcance de uma mera habilidade de Akuma no Mi. Seria este, o verdadeiro poder do soberano do céu Hoven? Baki, arquipélago de Sabaldi. Inúmeros cidadãos e repórteres desabaram no chão, com os olhares vazios e horrorizados enquanto encaravam a tela gigante. O verdadeiro poder do usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo foi liberado. Esse poder chocou o mundo. Aquela força semelhante a uma borracha, derretendo tudo que tocava, reduzindo-o a nada. Esse poder aterrador, que abriu um abismo gigantesco no mar, fazendo com que o próprio nível do mar oscilasse violentamente. Será que um ser humano realmente poderia realizar isso? Mas o que horrorizou ainda mais a todos não foi apenas isso. Saquear. Hoven deu a ordem interiormente. Fox. Hoven exalou lentamente uma nuvem de ar frio. Pull. Voxax. Craque. Craque. Tudo ao seu redor começou a congelar. Camadas e mais camadas de gelo, irradiando uma aura congelante impressionante, começaram a se formar. Essa habilidade, ninguém no mundo desconhecia. A fruta do gelo é uma habilidade muito encantadora, comentou Hoven, olhando para o horrorizado Sengoku com um sorriso. Kuzan. Os olhos de Sengoku ficaram completamente vermelhos. Aokiji estava morto. Com o súbito aparecimento do canhão supereletromagnético, ele não teve tempo de se esquivar ou se defender, vaporizado diretamente por esse poder. Neste momento, o quartel-general dos fuzileiros navais e o mundo inteiro entraram em plena explosão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.